Neste vídeo, a gente vai aprender a como utilizar a função observeEvent para gravar dados que vêm da UI, vêm de inputs, em um arquivo de texto. Para isso, a gente vai utilizar aquele exemplo que a gente viu quando aprendemos a utilizar a função EventReactive. Lembrando, a gente tem aqui um formulário em que a gente coloca um nome, uma data de nascimento e um estado, e quando a gente clica no botão enviar, as opções aparecem como texto aqui embaixo. A gente vai modificar esse exemplo para, em vez de ter um botão de enviar, ter um botão de salvar e, em vez de aparecer na tela, os dados são gravados em um arquivo de texto. A modificação que a gente precisa fazer na UI é trocar o botão aqui de enviar para um botão de salvar, mas isso é basicamente cosmético. Não vai mudar nada, continua sendo um botão Action Button, então a gente só está salvar, mudando aqui o texto que aparece na tela. Na prática, continua sendo um botão igual. Não tem diferença entre o botão enviar e salvar aqui, é só o texto que vai aparecer na tela. E a gente vai tirar esse output aqui. Então, esse app não vai ter um output, ele só vai ter inputs. Os 3 inputs aqui do formulário, mais o botão. No server, a gente precisa mudar a lógica. Aqui, a gente tem uma lógica em que, quando a pessoa clica no botão enviar, esse texto todo é colado e depois vai para um output saída, que aparece lá na tela como texto, né? Criado aqui com render text. E agora a gente quer pegar essa informação e salvar um arquivo. Então aqui a gente não tem mais um output, então a gente não tem mais uma função render. E aí, para ativar a reatividade dentro do Shine, a gente precisa sempre começar com valores reativos, e aqui a gente tem 4 valores reativos, então nesse sentido tá ok. E a gente precisa terminar com uma função observadora. Então a gente precisa aqui criar uma função observadora que não é uma função render. E aí, nesse caso, como essa ação que a gente quer fazer por trás aqui dentro do servidor depende de um botão e não da modificação dos outros valores reativos que vão estar no código dela, a gente vai usar a função observe event. Então, é por isso que a função observe event ela é análoga à função event reactive, porque as duas são utilizadas muito comumente com botões. Então aqui agora a gente vai usar o input salvar, que é o nome que eu dei aqui para o botão, e aqui dentro a gente vai escrever o código que vai salvar essa informação dentro de um arquivo. E aí eu posso tirar esse código aqui. Então vejam que a função eventReactive ela está criando um valor, ela cria uma expressão reativa que é utilizada aqui, enquanto a função observeEvent ela não vai criar nada. Ela simplesmente vai rodar o código que a gente vai escrever aqui dentro e é isso. Então ela não cria nada. Então eu vou tirar esse código aqui. E aqui dentro a gente vai pegar os dados que estão aqui e transformar numa tabelinha primeiro. Então vamos lá. Table. Aí eu vou chamar aqui de nome, vai receber o input nome, data, nascimento, o input, data, nascimento, e estado, o input, estado. E aí, isso aqui a gente vai simplesmente criar um arquivo de texto. Então, eu vou fazer o write table, nome do arquivo, dados.txt. Eu vou colocar append igual a true, porque eu quero que toda nova linha que eu vou criar, toda nova informação nesse arquivo seja colocada embaixo e não que esse arquivo seja sobrescrito toda vez que eu clicar em salvar. E aí aqui é uma coisa que, para isso aqui virar depois fácil uma tabela de dados, eu vou fazer row names igual a false e call names igual a false. Não é o melhor jeito de guardar dados, mas só para deixar esse exemplo tão simples quanto isso aqui,
né, tão simples quanto essa única função aqui, eu vou fazer dessa maneira e depois eu adiciono o contexto. Vamos rodar e ver se isso aqui está funcionando. Então a ideia é que toda vez que eu clicar no botão, ele vai salvar as informações num arquivo de texto chamado dados.txt, que vai aparecer aqui nessa mesma pasta onde está o meu script 26 Observe Event. Então aqui dentro vai criar, aqui já tem criado porque eu testei antes, eu vou até apagar esse arquivo aqui. Então ele vai criar aqui dentro esse arquivo de texto e toda vez que eu clicar no botão, uma nova linha vai ser adicionada nele. Então vamos testar. Deixa eu parar de rodar. Rodei. Então eu vou colocar meu nome aqui. Já tenho uma data de nascimento, já tenho um estado, vou clicar em salvar. Vejam que aqui não acontece nada, na tela parece que não acontece nada, e de fato não aconteceu nada na tela, mas ele criou esse arquivo de texto aqui. E aqui tem as 3 informações, o meu nome, a data de nascimento e o estado. Vejam que não tem o nome da coluna, porque eu pedi para tirar, porque senão toda vez que ele colocasse uma nova linha, ele ia colocar o nome da coluna junto. Tá? Então, no caso aqui do arquivo de texto, é mais fácil criar assim, o nome da coluna para conseguir ler depois sem estar com o nome da coluna repetida toda hora. E aí, se eu mudar qualquer coisa aqui, ou mesmo se eu não mudasse, se eu só clicasse no botão de novo, ele ia adicionar uma nova linha. Então, eu mudei aqui a data de nascimento, ele criou uma nova linha, e toda vez que eu clicar aqui em salvar, ele vai adicionando linhas nesse arquivo. Muito bem. E aí, se eu parar de rodar o app, o arquivo continua existindo e eu posso pegar esse arquivo e consumir os dados depois. Uma coisa importante, aqui eu fiz com arquivo de texto, para ficar simples esse código aqui, mas você pode fazer isso também escrevendo num CSV, escrevendo no Excel, escrevendo no banco de dados. O código Shine aqui vai ser o mesmo, o que vai mudar é a forma que você escreve. Se você for escrever no Excel, eu acredito que no CSV também, talvez não tenha essa função, esse argumento append. Então, o que você precisa? Ler todos os dados do arquivo que já existe, acrescentar uma nova linha dentro do R na tabela completa e aí salvar sobrescrevendo o arquivo. Ou salvar numa nova versão do arquivo para você não, se você quiser manter o histórico. Tá? Então, eu fiz dessa maneira bem simples, porque aqui tem um append. No banco de dados é mais simples, geralmente você vai só adicionando linhas no banco, mas também o código aqui, a lógica reativa é a mesma. Então, você vai criar aqui essa tabelinha dentro do Observe, e aí você vai, utilizando a função correspondente ao tipo de banco de dados que você está conectado, salvar essas novas linhas lá dentro do banco. E aí lá também você pode dar override, você pode dar append, mas a partir do momento que você criou isso aqui dentro do Observe, a lógica reativa acaba. Aí é só como você faz para salvar dentro do banco, que já não tem nada mais a ver com o Shine. Então, a lógica para salvar arquivos que vêm da UI vai ser sempre parecido com essa daqui. O que muda é o tipo de arquivo onde você quer salvar os seus dados. Mas, de novo, aí essa parte já é mais uma parte de importação e exportação de dados, não tem mais nada a ver com Shine, tá? Vai ser exatamente igual você faria fora do Shine.